E aí, galera? Oi! Pessoal, a aula de hoje a gente vai aprender um assunto super interessante chamado filoequinodermata, que são os equinodermos. Os equinodermos são animais que têm uma pele, tá? E essa pele é revestida por espinhos, por isso o nome equinodermo, ou seja, derme, né? Quer dizer, a pele, e equino quer dizer espinho. Então, nesse caso, uma pele com espinho. Bom, esses animais, eles são exclusivamente marinhos, certo? Então não existe nenhum na água doce. Então, quer dizer que todos eles têm uma respiração branquial, né? E, nesse caso, então, vai estar onde? Vivendo embaixo d'água, só que na água salgada. Tudo bem? Não existe de água doce. Bom, os equinodermos, eles compreendem aí os animais que a gente conhece como estrela do mar, o pinaúna, que é o ouriço do mar, certo? A serpente do mar, que é o ofiuro. Então, esses animais, eles têm uma característica que é super interessante. Eles são deuterostômios. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles são animais que, primeiro, né, durante o desenvolvimento embrionário, formam o ânus primeiro, né, na hora de formar lá o blastóporo. Então, blastóporo, que é aquele poro que forma lá a gástula, que vai formar o tubo digestório primitivo, né? Então, primeiramente está formando o ânus e no final é que forma a boca. Então, só são deuterostômios os equinodermos e os cordados. Aí, os cordados que somos nós. Bom, esses animais eles são predadores, tá? A maioria deles são predadores, eles vão caçar, né? Eles vão procurar outros animais para poder comer, principalmente aí a estrela do mar, tá certo? Outros são detritívoros, quer dizer que vai comer animais mortos, certo? Se alimentar de detritos de animais mortos. Bom, aí as simetrias dele é pentarradial. O que quer dizer a simetria pentarradial? Quer dizer que tem 5 partes iguais. Então, quer dizer que no caso da estrela, né, a gente vai ver que vai ter 5 braços. Né? No caso do ofiuro, vai ter 5 braços. Então, tudo dividido em 5. Então, eu vou dividir ele em 5 partes iguais. Então, vai ser aquela simetria de pizza, né, radial, só que dividido em 5 partes iguais. Tudo bem? Bom, esses animais eles continuam sendo triblásticos, celomados, né? E a novidade é essa, que eles são deuterostômios. Eles são dioicos, quer dizer que tem sexo separado, né? Tem macho e tem fêmea. A fecundação é externa, já que eles vivem na água. E o desenvolvimento é indireto. Eles possuem uma larva chamada larva plúteus. Essa larva ela é interessante porque a larva ela tem uma simetria bilateral, tá? E aí essa larva com simetria bilateral ela é super interessante aí depois para o desenvolvimento ou a evolução dos cordados. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom, os equinodermos, como vocês estão vendo aí, ó, pele com espinhos. Equino, né? Aí no caso espinho e dermo ou derme, né, a pele. Bom, por ser deuterostômio, um monte de coisa vai mudar na organização do animal. Uma delas é que ao invés de ter um exoesqueleto, eu vou ter um endoesqueleto. Então, essa pele é que está lá com os espinhos, mas dentro dele tem um esqueleto interno. Então, sendo o esqueleto interno, a gente vai chamar isso de endoesqueleto. Aí, esse endoesqueleto é calcário, tá? O tubo digestório ele é completo, a boca ela fica voltada para baixo e o ânus para cima. A boca lá dos equinodermos, eles têm 5 dentinhos. E esses 5 dentinhos eles chamam-se lanterna de Aristóteles. A gente vai ter uma imagem aí que daqui a pouco a gente vai ver isso. Tá? E eles se locomovem por um sistema propulsor que usa água para se locomover, chamado sistema bulacrário. Aí vamos conhecer aí por dentro de um ouriço do mar como é que ele funciona. Então observem ó, o espinho, de onde é que ele vem, né? Ele vem da pele do animal. Aí existem alguns músculos aí que vai mexer esses espinhos. Na parte externa também a gente tem lá os chamados pés ambulacrários, que isso tem a ver com a propulsão, tá? O sistema propulsor de água. Existem também as pedicelárias, que são pequenas estruturas que servem para proteção do animal, para agarrar algumas coisas aí quando eles são atacados, ou para atacar, certo? Porque eles são predadores. Bom, o que mais? Então, o sistema bulacrário é super interessante.
é o que a gente está vendo aí em amarelo. Então esse sistema ambulacrário funciona assim, a água entra por essa estrutura chamada de madreporito, ó, e ela vai sair pelos pés ambulacrários. E aí, quer dizer que essa água, então, ela vai entrar, e aí vai circular a água no corpo do animal, e essa água, então, ela vai funcionar como um sistema hidrostático, ou seja, o hidrodinâmico, né? Então, que vai usar a água para fazer, então, movimentos bastante complicados. Por exemplo, uma estrela do mar, ela consegue abrir a concha de uma ostra, né? Então, ela consegue pegar ali com um braço com o outro, e de repente ela consegue ali abrir uma ostra, que tem um músculo super forte, né? E ela consegue então abrir. E para abrir ela tem que usar essa força incrível aí desse sistema ambulacrário, tá certo? Bom, preste atenção agora no sistema gestório deles. Aí o ânus fica em cima, a boca embaixo, os dois dentinhos ali da lanterna de Aristóteles, mas lembrando que tem 5. As brânquias, voltado para fora, né, para poder fazer essa respiração branquial. Aí está ali a gônada, que é o sistema reprodutor do animal, certo? E aí, mais ou menos isso é que é um equinodermo, tá certo? Bem, vamos nessa. Então, vendo externamente a lanterna de Aristóteles, que é a boca do ouriço, né? A boca também da estrela do mar, ela vai ser assim também, né? Com esses 5 dentinhos. E Aristóteles aí que descobriu esse negócio, ele chama-se então lanterna de Aristóteles. E aí, como é que funciona o sistema ambulacrário? A água entra, passa aí pelo sistema ambulacrário, e repare que a água ela pode entrar e sair também pelos pés ambulacrários. E esses pés ambulacrários que têm essa função aí de locomoção, né, de promover essa locomoção por um sistema de propulsão de água. A água entra por ali e ela consegue então controlar a água dentro dela e fazer todo esse sistema hidráulico, tá? E aí fazer com que isso aconteça. Então, por aqui também pode ocorrer excreção, ajudar na troca de gases, certo? A circulação também vai ocorrer aí por esse sistema ambulacrário. Bom, e aí, novamente focando nesse sistema ambulacrário, a água entrando, por onde é que entra. Então ela tem 5 canais, né? Esse canal. Aí são 5 canaizinhos. E aí os pés ambulacrários é que vão fazer esse sistema de movimento através de propulsão, tá certo? Bom, uma coisa interessante sobre a estrela do mar é que eu posso quebrar a estrela do mar em 5 pedaços. Mas eu tenho que ter aquele disco central ali, ó, tá? E se eu quebrar ela em 5 partes, o que acontece? Eu vou formar 5 estrelas, tá? Ela consegue então se regenerar e ao regenerar ela consegue então produzir novas estrelas. Então, a partir de uma, eu posso ter 5, se eu quebrar isso aqui em 5 partes iguais, mas aquele centro que está ali, tá? Aquele cilindro central, ele tem que ir junto, tá? Se ele não for junto, aí não recupera, ele não consegue formar uma nova estrela. Mas se quebrar um pé desse daqui, ela consegue se regenerar tranquilamente, tá certo? Vamos lá. Que mais que é interessante aí, ó? Essa é uma imagem super interessante que é de um ultrassom de uma estrela do mar. Então a gente está vendo aí através de um ultrassom como é que é dentro dela. Aí você vê então aquela plaquinha que eu falei, a placa central, né? E os 5 braços aí da estrela. E aí você vê essas ampolas que são as pedicelárias. Opa, são os pés ambulacrários, né? Que aí conseguem então fazer a propulsão da água e assim com isso a locomoção. Aí de novo aí os pés ambulacrários, aí locomovendo, sentindo o ambiente, certo? E aí essa circulação de água então nesse sistema ambulacrário permite principalmente a locomoção, a fixação, mas também permite aí a respiração, já que a água está circulando, a excreção e logicamente a circulação vai ocorrer através desse sistema. Então ele tem músculos, né? Esses músculos então vão pressionar a água para fazer essa movimentação. E aqui a gente tem uma estrutura chamada pedicelárias. As pedicelárias são pequenas mandíbulas. Sabe medusa? A medusa que tem a cabeça cheia de serpentes? Bom, a ideia é mais ou menos essa.
Então, as pedicelárias, elas são estruturas que têm uma função de proteção, tá? Mas também de atacar, resolve fazer a predação, né? De alguma coisa. O que acontece aqui? Ela consegue, então, jogar ali pequenas mandíbulas que conseguem morder ali o animal, né? Fixar o animal e jogar contra os espinhos para assim ele ser furado. E também essas pedicelárias, elas liberam toxinas, tá? Então você vê que a pedicelária é uma estrutura de proteção e está junto lá com os pés ambulacrários. Então quando ocorre ataque de um animal, um predador, né, ela joga esse espinho para fora, tá? E a pedicelária então depois se projeta para liberar alguma toxina que vai ser toxina de defesa. Bom, a classificação dos equinodermos. Então você tem que lembrar que depois de filo vem classe. Aí a classe, aí todo tem um nome aí, ó. Asteroidea, Ophiuroidea, certo? Então lá vai. Asteroidea tem a ver com o quê? Com as estrelas. Então as estrelas do mar, elas correspondem a essa classe. Aí vocês podem ver que existe diferentes tipos de estrelas, né? Então essa daqui que é dessa forma, tem a bolacha de praia, que também está aí nessa classe. Já a equinoide é que, lembra que equino quer dizer espinho? Então aqui tem esses espinhos maiores, que aí são os ouriços do mar. Aí vocês vão ver que tem uma super biodiversidade de ouriços. Então tem ouriços que têm espinhos imensos, né? E espinhos mais grossos, né? Então esse daqui é um ouriço que tem um veneno, certo? Que é um veneno que é muito letal aí. Se você for pisar nele, a pessoa pode morrer. Isso é com o veneno desse ouriço do mar. A sorte é que não existe aqui no Brasil, só existe lá na Austrália, certo? Bom, isso aqui é o luturoide, aí os holuturoides, aí são os pepinos do mar. Então, aquela coisa que parece uma lesma, só não é uma lesma marinha, porque tem espinhos, tá vendo? Ele tem alguns espinhos, e essa coisa então é o pepino do mar. Então, o pepino do mar já é uma exceção àquela regra do sistema pentarradial, né? Ele já é um pouquinho diferente, já que o crescimento dele é em comprimento. Bom, aí um pepino do mar que alguém tirou do mar, ali aqui outro tipo de pepino do mar, e aqui são os ofiuroides, que também são conhecidos como serpente do mar. A diferença desses animais para a estrela do mar é que esses daqui eles são mais ágeis. Ele tem um movimento mais rápido e são predadores de peixes, né? De pequenos peixes, de pequenos crustáceos também, tá? E esse daqui é o mais comum que a gente encontra aqui nas nossas praias, né? Esse ofiuroide aqui. Então isso aí é uma estrela do mar, só que mais fina, mas a gente chama de ofiuro. E a classe Ophiuroidea. Aí outra classe em relação à estrela do mar. Outro ofiuroide. E esse daqui é o mais bonito de todos os equinodermos, que é o chamado lírio do mar. Aí é um equinodermo primitivo. E isso aí que a gente está vendo são as brânquias dele para fora, certo? Para poder fazer aí a respiração e a troca de gases com a água. Bom, aí com isso a gente fecha a nossa aula de equinodermos. Espero que tenham gostado. E aí, valeu! Oi!